Olá amigos, quem aqui fala é o Anderson do canal Jogando Loterias. Eu venho através desse vídeo hoje aqui trazer então a análise do concurso 1689 do Loto Fácil e as minhas projeções aí para o concurso 1690. Das dezenas sorteadas nesse concurso 1689, que estava acumulado, em 5 milhões, nós tivemos as dezenas 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Sendo que foram 7 repetidas do concurso anterior, sendo elas a 1, a 6, a 7, a 10, a 13, a 19 e 22, e 7 dezenas sorteadas entre as ausentes, que foram a 2, a 9, a 11, a 14, a 16, 17, 18 e a 19 e 23. Em relação aos naipes, no naipe 1 nós tivemos 4 dezenas, no naipe 2, 7, no naipe 3, 4 dezenas e o centro do jogo na dezena 11. Em relação aqui também ao algarismo inicial, ou também tem gente que toma isso aqui com outra classificação por naipe. Nas dezenas iniciadas pelo algarismo 0 nós tivemos 5 dezenas, pelo algarismo 1, 8 dezenas e pelo algarismo 2, 2 dezenas, esse é o algarismo 8. Então essas iniciadas pelo 8 e pelo 2 saiu bastante fora aí da média que a gente tem adotado, para os nossos jogos, e também o que a gente recomenda aí, tá ali embaixo ali o que a gente tem utilizar nossos bolões, que são ali os percentuais maiores, Sendo que, por exemplo, nas iniciadas pelo algarismo 1, eu tenho sempre utilizado de 4 a 7, que cobre 87% aí dos resultados do Loto Fácil. E pelo algarismo 2, de 3 a 5, que cobre 84% aí dos resultados. Foram ainda sorteadas 7 dezenas pares, 8 ímpares. O padrão de linha foi o 2, 4, 3, 4, 2. Tá em amarelinho, mas está normal. É o resultado normal. O padrão de coluna foi o 4, 4, 3, 3, 1. Tá saindo então a coluna C5 com um número só. Dá para se considerar um resultado também. Dentro da normalidade, não é ideal, mas é um resultado normal, Soma do algarismo inicial foi 12. Do algarismo final foi 68. Soma absoluta do valor absoluto das dezenas 188. Em relação aos números primos, nós tivemos 7 dezenas sorteadas da sequência de Fibonacci 3, do somente primo 5 e do somente Fibonacci 1 dezena. Na cruz nós tivemos 5 dezenas, no quadrante 1, 4 dezenas, no 2, 2 dezenas, no 3, 3 dezenas e no 4, 1 dezena. Só o quadrante 1 que saiu um pouquinho fora do que a gente recomenda, que é 1 a 3. Outros filtros aqui: no diamante nós tivemos 9 dezenas, na pirâmide 6, na escada 6, na moldura 8. Eu considero um pouquinho baixo, por isso eu botei em amarelo ali o resultado. E 11 entre a segunda e a quarta linha, eu botei amarelo porque também é um pouquinho alto, o valor aí que saiu para entre a segunda e a quarta linha, mas está dentro daquela estatística de 7 a 11, 96%, e no caso da moldura de 8 a 11, acima de 90%. Dos múltiplos de 3 nós tivemos 3 dezenas, e aqui no múltiplo de 4 nós tivemos apenas uma dezena. Isso ocorreu em apenas 40 sorteios da Loto Fácil. Múltiplos de 5 tivemos apenas uma dezena também, e apenas 90 sorteios ocorreu de ser uma dezena múltiplo de 5. Múltiplos de 6 tivemos 2 dezenas, múltiplos de 7 2 dezenas. Dezenas de ciclo são as dezenas ausentes nesse concurso, sendo elas a 3, a 4, a 5, a 8, a 12, a 15, a 20, a 21, a 24 e a dezena 25. Análise aqui das repetidas: a 13 e a 22 então estão figurando em 2 concursos, a 1 e a 7 em 3, a 6, a 10 e a 19, então a 6 e a 19 em 5 concursos e a 10 em 4 concursos. Dezenas 11 e 23, a 11 está aí. A análise das ausentes sorteadas, a 11 estava atrasada em 3 concursos e 23 em 2 concursos. Eram as dezenas mais atrasadas que apareceram nesse concurso. A 14 e 16 em um concurso, a 2, 9, 17 e 18 em um concurso, ali a origem da classificação delas. Das ausentes, a 12 e a 20, a 12 em 4 concursos e a 20 em 2 concursos são as mais atrasadas. A 5, 8, 15, 21 e 25 estão atrasados em um concurso, e a 3, 4 e 24 em um concurso também, e ali a explicação ali da classificação delas, Em relação às sugestões para o concurso 1689, das repetidas do concurso 1688, eu sugeri utilizar 5 dezenas.
eu sugeri de 4 a 7 vieram 5 dezenas. Das ausentes eu sugeri de 5 a 7 e vieram 8 dezenas, então aqui acabou não fechando aqui essa dica aqui, né? Veio uma dezena a mais sugerida. E das ausentes sorteadas, eu sugeri de 3 a 6 e vieram apenas 2, né? Então também foi outra dica que acabou não batendo. Dos subgrupos das repetidas, então, no subgrupo A eu sugeri de 1 a 13 e vieram 2, no B de 0 a 12 veio uma dezena, e no subgrupo C de 1 a 13 vieram 2. Então todos aqui os palpites foram corretos. Das ausentes, no subgrupo A eu sugeri de 1 a 13 vieram 2, no subgrupo B de 0 a 12 vieram 2 dezenas, e no grupo C de 2 a 4 vieram 4 dezenas, de forma que também esses palpites aqui acabaram se confirmando. Das ausentes sorteadas lá, então nós tínhamos 7 dezenas, né, e vieram apenas 2, né, apenas 2 dezenas, conforme eu expliquei lá no início. Nesse subgrupo A aqui eu tinha sugerido de 1 a 13 e não veio nenhuma dezena, e no B eu sugeri de 1 a 13 dezenas e vieram 2 dezenas. De forma que, considerando se a gente adotasse qualquer um dos dois caminhos ali, dos 3 grupos maiores ou dos 8 subgrupos, a gente chegaria no máximo a 14 pontos aí pelas sugestões. Painel de dica complementar, dessa vez, acho que de todas as vezes que eu postei esse painel foi o pior desempenho que ele teve aqui nesses concursos, desde que eu comecei a postar aqui essas dicas complementares. Apenas uma delas se confirmou, que foi a terceira dica, né, que eu sugeri jogar com pelo menos 2 daquelas dezenas ali, a 10, a 13, a 15, a 19, vieram 3. Nas demais aqui acabaram não se confirmando, né, tá? Veio só 2 da sequência de Fibonacci, a 1 e a 13. Veio nenhuma dos múltiplos de 4, né, até porque veio muito baixo, veio só um múltiplo de 4, que foi o 16 no sorteio. E veio só um múltiplo de 5, que foi a dezena 10, né. E eu já expliquei aí que também veio uma coisa que não é muito comum de ocorrer, né? Vim só um múltiplo de 5 ou vim só um múltiplo de 4. Ainda o painel de complementar 2. Eu sugeri ali de 2 a 5 dezenas, das pares sorteadas vieram 3, 2 a 5 das pares ausentes e vieram 4, 4 a 7 das ímpares sorteadas e vieram 4, e 2 a 4 das ímpares ausentes e vieram essas 4 dezenas, de forma que acabaram fechando todas essas dicas aí. Em relação à frequência das dezenas, eu sugeri de 1 a 3 para as mais fortes veio 2, de 2 a 5 nas médias a fortes vieram 3, de 5 a 8 nas médias e vieram 6 dezenas, 6 dezenas. De 0 a 1 das médias a fracas e veio a dezena 18, que era a única. Das fracas de 2 a 4 vieram 3, de forma que dava para chegar aos 15 pontos por esse desdobramento aqui. Sugestões para o 1690. Das repetidas, né, jogar com 3 a 6. Do grupo A de 0 a 2, do B 1 a 2, do C de 1 a 3 dezenas. Das ausentes, sugiro utilizar de 5 a 7 dezenas. Do grupo A 1 a 2, do grupo B 2 a 4, do grupo C 1 a 3 dezenas. Das ausentes sorteadas, eu sugiro utilizar de 3 a 6 dezenas, do grupo A de 0 a 2, do grupo B de 2 a 5. Dicas complementares aqui, jogar com pelo menos uma dessas dezenas da sequência de Fibonacci, jogar com pelo menos 2 dessas dezenas do grupo somente primos, jogar com pelo menos 3 dessas dezenas iniciadas pelo algarismo 1. Bem forte essa sequência de dezenas, né? Dicas complementares 2, jogar com 3 a 6 das dezenas pares sorteadas, 2 a 4 das pares ausentes, 3 a 7 das ímpares sorteadas, 2 a 4 das ímpares ausentes. Aqui em relação a sempre esse painel mesmo, né, o que eu venho repetindo, sugerindo vocês utilizar nos jogos, né. Se você for analisar ele, de cada 10 sorteios, 8 deles vão fechar, né, com ímpares 7 a 9 e esse início e final de sorteio aqui. Frequência das dezenas, bastante embolada essa frequência ainda, né? Não está tão distanciada essa questão da dezena mais forte para mais fraca. A dezena 1 e 9 permanecem aí sendo as mais frequentes e a 21 a menos frequente.
De forma que das mais fortes aqui, a 1 e a 9, eu sugiro utilizar de 1 a 2, dessas médias a fortes de 3 a 7, das médias 3 a 6, das médias a fracas 2 a 4 dezenas e das fracas 1 a 3 dezenas. Meus amigos, por hoje era isso então. Um abração a todos, muito boa sorte nesse próximo concurso e que venham os nossos 15 pontos.